Amém, amém. Bom dia. Vocês estão felizes? Estão felizes mesmo? Ô, gente, é dia de festa, é domingo de manhã. Eu estou muito feliz. Estou feliz demais de estar aqui. Meu nome é Thiago Lamônica. Para quem não me conhece, prazer. Eu sou casado com a Jamile, que está aqui na frente. Pai do Nicolas, de 3 anos, do Matias, de 1 ano. Quando eu estive aqui ano passado, o Matias ainda não tinha nascido, estava no forninho. Agora ele já nasceu, já tem 1 ano e já está no Ministério Infantil. Passa muito rápido o tempo, cara, muito rápido. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui essa noite, ó. Estou dormindo ainda, essa manhã. Porque aqui foi a igreja que eu dei os meus primeiros passos na fé. As primeiras palavras de Deus fora de casa que eu ouvi foi nessa igreja. Eu tenho 30 anos de idade. Essa igreja tem 29. Ou seja, quando eu olho para trás, toda a minha vida, eu lembro de momentos onde essa igreja foi importante para a minha vida. Quando eu olho o pastor Júlio, o pastor Raquel, minha vida inteira eles estiveram lá. Desde quando eu era criancinha, até agora que eu estou ficando velho, o cabelo está caindo. Mas eles estavam lá. O pastor Júlio já não tinha cabelo naquela época. Aí hoje eu paro, venho aqui, me sinto muito feliz de estar aqui, penso, olho meus filhos ali atrás, do Ministério Infantil, aonde muitos anos atrás eu tive um dia. E isso me deixa muito feliz, cara. Isso me deixa muito feliz e com o coração alegre de ver a importância de a gente fazer bem feito o que a gente tem nas mãos no hoje. Porque no futuro, no longo prazo, os frutos são muito melhores, muito maiores, muito incríveis do que a gente pode imaginar. Amém? Então, amém. Eu estava orando para Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer falar com a gente nesse dia de hoje? O que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações nos dias de hoje? E Ele me falou, para a gente conversar um pouquinho, sobre a disciplina espiritual, que talvez seja uma das ferramentas mais importantes para a gente conseguir construir uma vida que tenha fruto não só no imediato, mas no médio, no longo e no grande e longo prazo. Que para aquele que é mais formal, gosta de chamar de tempo de oração. Ah, vou lá para o meu tempo de oração. Eu lembro da minha mãe, quando eu era criança, falava, vou para o meu tempo de oração. Eu já sou mais informal, já sou mais dos dias de hoje, a gente fala tempo de secreto. Vou lá para o secreto, vou lá trancar no meu quarto, falar com Jesus. Mas independente da maneira como a gente chama, o que importa é o que é a disciplina. E esse tempo que a gente passa com Deus é das coisas mais incríveis que a gente pode fazer na nossa existência. Você já parou para pensar que quando você ajoelha ou fica de pé, quando você fecha seus olhos para falar com Deus, você, eu, criatura humana, falha, cheio de pecado, cheio de problema, está falando com o Criador do universo, Deus perfeito, infinito em sabedoria, infinito em misericórdia, infinito em tudo que existe, o Criador de tudo, está ali com a gente, conversando com a gente naquele momento. Se isso não admira sua mente, você não entendeu quem Deus é ainda, mas você vai entender em nome de Jesus. E sendo uma das coisas mais importantes, é onde a gente é ensinado, é onde a gente é formado, é onde a gente é construído, é onde Deus pode nos corrigir e nos realinhar sempre aos planos e propósitos dele. Então eu quero muito que você saia daqui nessa manhã decidido a viver sua vida de oração de uma maneira que você nunca viveu antes. Decidido a orar de um jeito que você nunca orou antes. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você encarar a vida de oração desse jeito, rapaz, sua vida vai ser muito diferente. Amém? Amém? Mas antes da gente entrar na palavra de verdade, estou só alimentando a expectativa de vocês. Eu e a minha família, a gente serve ao Senhor lá na comunidade de alcance de Curitiba, o pastor Luciano Subirá, Marciano Hortêncio. E eu estou aqui hoje com um casal de amigos que a gente ama muito, o Gabi e a Carol. E, cara, tudo que vale a pena ser construído, tem que ser construído com pessoas. Não queira construir nada sozinho. Tudo que vale a pena ser construído tem que ser com pessoas. Deus é 3 em 1. Deus não anda sozinho, cara. O que a gente quer andar? Ande com pessoas, mas ande com pessoas boas. Amém? Amém. Quem ama o Senhor? Quem ama a Bíblia? Amém. Então abre comigo lá em Mateus 26, a partir do verso 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Amém? A gente vai ler bastante a Bíblia hoje, tem problema isso? Ah, que benção. Amém. Se tivesse, nós ia lidar com isso também. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo.
E adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto e orando disse: Meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Feche seus olhos um pouquinho aí comigo. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, com o nosso coração ardendo, com o nosso coração aberto, com o nosso coração, ó Pai, disposto a receber daquilo que o Senhor tem para compartilhar com a gente. Que nessa manhã a gente possa sentar-se à sua mesa e receber o pão do Senhor, receber o alimento, ó Deus, que alimenta as nossas vidas, que nos dá os nutrientes que a gente precisa para viver uma vida de acordo com a sua palavra. Essa reunião é sua, esse momento é seu, essa palavra é sua. Faça conforme a sua vontade, Espírito Santo, e alimente a vida de cada um que está aqui nessa manhã, para a honra e glória do seu nome. Amém. Esse episódio aqui no Momento de Jesus, momentos antes da maratona que ele ia ter, até a cruz do Calvário, até o sacrifício dele pelas nossas vidas, ele é de uma beleza de ensinamentos assim, sem igual. É uma coisa que explode minha cabeça quando eu fico lendo esse texto aqui. Jesus sabe o que tinha que acontecer, ele sabe o que ele tinha que enfrentar, e às vésperas, uma noite antes disso começar a acontecer, o que ele faz? Ele podia fazer tanta coisa nesse dia. Ele sabia o que ia acontecer. Ele podia, sei lá, fazer uma festa, celebrar com os amigos. Tipo, ó, foi legal o tempo que a gente esteve aqui, amanhã tudo muda, vamos celebrar. Ele podia ter, sendo Deus, falado assim: galera, tô vazando, dado um teletransporte, sumido daqui. Ele podia ter feito tanta coisa nesse momento. Ou para esquecer o que viria a acontecer, ou para não precisar passar. Mas de tudo o que ele poderia fazer, ele escolheu fazer algo que era um ensinamento para mim e para você. Ele escolheu fazer algo que é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida em qualquer situação. Ele escolheu ir orar. Ele escolheu chamar os amigos dele, e entre os amigos, os 3 melhores amigos, e decidiu ir orar. Mas o mais incrível não é só que ele foi orar. Jesus vai orar diversas vezes durante os evangelhos. Se você ler os evangelhos, toda hora que Jesus estava fazendo alguma coisa, a palavra vai dizer: e retirou-se para orar, e foi para o monte para orar, e saiu para um lugar secreto e foi orar. Mas diferente das outras vezes, essa passagem traz uma das poucas vezes em que o conteúdo do que Jesus orou está escrito aqui para a gente. E como nada na Bíblia é em vão, o porquê que Deus escolheu compartilhar com a gente a oração que Jesus fez nesse momento? Porque a oração que Jesus fez nesse momento foi a oração mais sincera, mais crua e mais vulnerável que ele poderia fazer. Você tem noção de que você tem Jesus, o Deus Criador, maravilhoso, ajoelhado, orando e falando: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Você imagina Jesus, perfeito, incrível, chamando Pedro, Tiago e João, falando: galera, eu estou muito triste hoje, eu estou muito mal, e eu preciso que vocês venham orar comigo. Você consegue imaginar isso? Foi o que Jesus fez, cara. Jesus foi o mais transparente, o mais vulnerável que ele podia, com eles e com Deus. Olha o que ele fala no versículo 42. Meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus queria, a carne dele queria, não precisar passar pelo que ele tinha que passar. Mas ele sabia que estava difícil. O que ele faz? Chama os amigos, vamos gastar um tempo de oração com Deus. Você já deve estar entendendo alguma coisa aqui. Está difícil? Chama os amigos, vamos gastar um tempo de oração com Deus. E você já parou para pensar o que era o cálice a que Jesus está se referindo aqui nesse texto? Você já parou para pensar o que deixava Jesus tão agoniado, a ponto de ficar tão triste e ser tão transparente diante de amigos e Deus, que ele não queria fazer? Você já parou para pensar o que seria esse cálice? Eu já parei para pensar. Às vezes a gente pensa: Jesus sabia que ele tinha que morrer e isso estava deixando ele aterrorizado. Não. Que se isso fosse verdade,
a palavra não se contradiz. E João 10,18 vai dizer que ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Então Jesus não podia morrer se ele não se entregasse. Então não era isso que estava deixando ele nesse nível de perturbação. Então era a tortura que ele ia passar até a cruz fisicamente. Para a gente pode parecer algo muito ruim que ele passou, e realmente foi. Mas ainda assim não era esse o cálice. Porque se isso fosse verdade, os mártires da história da igreja não teriam tanto prazer em sofrer pelo evangelho como sofreram. João Batista, primo de Jesus, não ia ter tanto prazer na vida simples que ele teve de ter um tipo de roupa e um único alimento e ser uma das pessoas mais felizes e contagiantes daquela época. Então não era medo da tortura, não era medo da morte, vergonha talvez, Jesus ia ser envergonhado, cara. Ele ia ser pendurado no madeiro com um ladrão, nosso Salvador, nosso mestre, o rei dos judeus, ia ser pendurado. Pensa na vergonha. Não era vergonha, porque Jesus fala que a única coisa que ele estava preocupado em fazer na terra era fazer a vontade do Pai. E isso colocou ele diversas vezes, em diversas situações que seria envergonhado. Já parou para ver os milagres de Jesus? Vem um cego, Jesus gospe no chão, faz um barro e passa no olho dele. Cara, isso é estranho. Tantas coisas que Jesus fez que passariam vergonha, e ele não estava nem aí, porque uma coisa importava, fazer a vontade do Pai. Então não era vergonha, não era medo da morte, não era medo da tortura. O que deixava Jesus nesse nível de profunda tristeza? A única razão que seria justificável para Jesus estar nesse nível de incômodo, a única coisa que esse cálice pode significar é que pela primeira vez na história, de eternidade a eternidade, por um breve momento, Jesus seria afastado de Deus Pai. Você tem noção disso? Que a Trindade perfeita nunca se separou de eternidade a eternidade, a não ser nesse pequeno momento, quando Jesus estivesse pendurado naquele madeiro. Por quê, Tiago? Porque naquele momento Jesus ia estar levando o pecado de toda a humanidade. E aonde o pecado aonde o pecado habita, Deus não pode estar. Se Deus não pode estar onde o pecado está, ele tinha que condenar, pregar, colocar todos os pecados da humanidade sobre Jesus. Então ele não podia, naquele momento, estar com Jesus. E só de Jesus pensar que ele teria que passar um breve momento da existência dele, sem estar sendo um com o Pai, isso deixou ele nessa profunda tristeza, nessa profundo incômodo. Isso deixou ele nesse lugar que a única coisa que ele conseguia fazer era orar e pedir para Deus fortalecer ele. Quando alguma coisa entra na nossa vida, quando alguma coisa ameaça separar a nossa vida do Pai, será que a gente entra nesse nível de preocupação? Você tem noção que a única coisa que separou Jesus, Deus e o Espírito Santo de eternidade a eternidade foi o meu e o seu pecado? Cara, se isso não mexe com você, eu não sei o que mexe. Quando a gente fala que Jesus morreu porque Ele te ama, parece que é muito romantizado já. Não, Jesus morreu porque Ele me ama. Jesus morreu, Ele sofreu na cruz porque Ele me ama. Mas a gente não estava lá. A gente consegue tentar imaginar como foi sofrer. Mas quando eu olho para a minha vida e vejo que o meu pecado, o seu pecado, foi a culpa do porquê Jesus viveu a maior agonia dele na terra, e foi o motivo dele ter estado separado do Pai por um breve momento, isso mexe comigo, cara. Isso mostra que o nível de sacrifício que Jesus teve, nada nesse mundo é igual. Nada nesse mundo é igual. Aí você pensa que esse cara fez isso porque ele ama a mim e a você? Você acha que uma pessoa que Jesus disposto a fazer isso, ia fazer isso por coisa em vão? Ele fez isso porque ele ama a sua vida, porque ele viu você, porque ele sabia quem você poderia ser, porque ele sabia que você um dia existiria, e que esse amor que ele teve naquele momento, esse breve momento de angústia, causaria o resultado que está acontecendo aqui hoje. Que igrejas viriam, que o evangelho seria pregado, que famílias seriam construídas debaixo da vontade do Senhor, debaixo da graça dele, que histórias seriam mudadas. Eu estava pregando ontem e eu falei um negócio que mexe muito comigo. Às vezes a gente acha que vir para a igreja, que encontrar Jesus é só sobre ir para o céu, é só sobre a salvação final. Cara, a salvação final é o que menos importa. O que mais importa é a vida cheia de vida que você pode viver com Jesus aqui na terra. O que a gente quer ir fazer no céu se a gente não desfruta de Deus agora? Eu vou voltar para o céu para encontrar meu pai. Se eu vou encontrar meu pai, eu quero passar tempo com ele aqui agora. Quando eu chegar no céu, eu só vou estar reencontrando ele. Viver com Jesus é muito mais sobre o que você está vivendo hoje do que sobre depois. Depois é só consequência, é fruto, é orgânico. Então você não tem que vir para Jesus ou fazer as coisas que você tem que fazer com medo de ir para o inferno ou de pecar. Você tem que fazer as coisas com Jesus porque Ele é incrível, porque você ama Ele.
Você tem que fazer as coisas com Jesus porque Ele é maravilhoso, Ele ama você e Ele escolheu se separar do Pai, algo que Ele nunca tinha feito antes, por amor da minha e da sua vida, cara. Isso mexe muito comigo, amém? E Jesus estava tão agoniado, tão triste, que a única coisa que Ele faz é orar. E para você ter noção de como isso é muito sério, quando Lucas, o Evangelho de Lucas, vai narrar essa história, vai narrar esse acontecimento, no capítulo 22, no versículo 44, ele fala: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus estava tão incomodado, que ele chegou no nível mais extremo que o corpo humano pode estar. Tudo isso porque ele seria separado de Deus Pai. Cara, quando o inimigo coloca as coisas na minha e na sua vida, que está ameaçando o nosso relacionamento com Deus Pai, como a gente tem reagido? Para onde a gente tem corrido? O que a gente tem feito? Como a gente tem encarado isso? Será que a gente tem sido vulnerável diante de Deus? Será que a gente tem ido para o nosso momento de oração e rasgado o nosso coração verdadeiramente? Será que a gente tem sido cru na nossa oração diante de Deus? Todo mundo, quem é casado aqui? Quem é casado? Quem não é vai casar um dia, amém. Para um casamento dar certo, a primeira coisa que você tem que ter é um diálogo verdadeiro, aberto e sem frescura, sem protocolo. Você e sua esposa, esposo, conhecem um outro do jeito que só eles conhecem. Por quê? Porque você tira todas as máscaras dentro de casa, porque você tira tudo que você é dentro de casa e você é você verdadeiro. E o relacionamento só dá certo se você continua sendo verdadeiro todos os dias da sua vida com a sua esposa e com o seu esposo. Amém? No nosso relacionamento com Deus, as coisas só vão começar a frutificar do jeito que Deus espera que frutifique, se a gente começar a ser esse nível de verdadeiro diante dele. Se a gente começar a ser esse nível de sincero diante dele. Se a gente for para o nosso momento de oração e ser vulnerável de verdade, ser transparente de verdade, falar: Deus, eu não gosto disso. Deus, estou incomodado com isso. Deus, eu não entendo isso. E não ter medo, porque ele é bom pai. Bom pai não pega e fala: sai daqui, pai de frescura, filho. Não, ele fala: vem cá, senta aqui que eu vou te ensinar. Senta aqui que eu vou te instruir. A gente precisa aprender a ser vulnerável diante de Deus, mas também precisa aprender a ser vulnerável diante das nossas mesas de intimidade. Eu falei aqui agora há pouco que ninguém constrói nada que vale a pena ser construído sozinho. Lá em casa a gente tem uma frase que a gente sempre fala para o pessoal que anda com a gente, de que tudo o que vale a pena ser construído na vida, ele tem que ser construído como fruto da sua família, não às custas da sua família. Amém? Se você tem que colocar a sua família, o seu maior relacionamento como preço para que algo seja construído, aquilo não vale a pena. Mas se é algo que Deus quer que seja construído, vai sair de dentro como fruto orgânico. Se a gente quer ter um relacionamento com Deus de verdade, se a gente quer conhecer Deus como um pai verdadeiro, a gente precisa ser vulnerável com Ele. A gente precisa ter um coração aberto de verdade com Ele. A gente precisa ser transparente com Ele de verdade. E foi o que Jesus fez aqui. De tudo o que Jesus poderia ter feito, a única coisa que Ele decidiu fazer naquele momento foi ser transparente diante de Deus e diante dos seus amigos. Foi ser vulnerável diante de Deus e diante dos seus amigos. Como está o nosso coração? A gente tem conseguido ser vulnerável? O que eu quero que você saia daqui nessa manhã é decidido a ser o mais vulnerável possível na sua vida de oração. Porque o poder de uma oração vulnerável e sincera é algo que só vive quem faz uma oração vulnerável e sincera. E para você não achar que esse é um conceito bíblico exclusivo para a experiência de Jesus, nós vamos navegar um pouquinho aqui em 2 textos, que já diz a teologia: você não tira a doutrina de experiência. Então vamos lá para o Velho Testamento, para ver que a Bíblia é completa. Elias, quem lembra do profeta Elias? Teve uma época que ele estava vivendo algo incrível. Ele pega, fala: não vai chover, não chove. Cara, segundo a minha palavra, ele fala: não vai chover, não chove. O cara tem moral. Ele pega, entra numa batalha com os profetas de Baal, que é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, um dos melhores debates apologéticos da vida, para provar que Deus era o Deus verdadeiro. Acontece um milagre, aquele negócio incrível o jeito que aconteceu. Se você não leu, você tem que ler essa história, vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Acontece algo mais incrível, prova que Deus é o Deus verdadeiro, e Elias é o único cara que bate no peito, e Deus faz por causa de Elias. Aí você vê, Elias vem de uma sequência de vitória, milagre, coisa incrível, experiência maravilhosa atrás da outra. Você pensa, esse cara tem que estar voando, mano. Esse cara tem que estar cheio de Deus, vai pregar em tudo que é lugar que ele for, vai estar com uma alegria imensa. Aí vem uma mulher enviada do diabo, chamada Jezabel, e ela fala: Elias, eu vou te matar. No que ela fala isso, acaba com a vida de Elias, cara. Elias entra numa tristeza profunda. Elias entra num momento que não faria sentido ele sentir o que ele estava sentindo, mas ele estava sentindo o que ele estava sentindo. Ele estava mal, ele estava muito mal. E aqui, olha o que diz em 1 Reis 19:4. Se quiser anotar para você ler depois. Depois de Jezabel falar isso, Elias vem e o texto diz o seguinte:
Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tomou a dormir. Elias está mal. Elias está muito mal. E o que ele faz? Fica reclamando? Finge que não tem nada acontecendo, taca a vida para frente, vendo o que dá? Não. Elias pega, se isola e faz o quê? Ora. Mas você percebeu o jeito da oração de Elias? Foi uma oração bonita? Foi uma oração pomposa? Deus, Criador dos céus, maravilhoso. Foi o quê? Uma oração de intimidade, vulnerável e cria. Deus, tô mal, basta, tira minha vida. Nossa, mas que exagero, o cara viveu tantas coisas incríveis com Deus. Mas ele estava sentindo aquilo naquele momento. E por estar sentindo aquilo naquele momento, ele foi vulnerável diante de Deus. Ele não teve vergonha, ele não se disfarçou e se escondeu atrás das experiências incríveis. Ele foi honesto com o que o coração dele estava sentindo. E ele ora o que o coração dele estava sentindo para Deus naquele momento. Uma oração vulnerável, transparente e verdadeira. O que acontece? Deus pega e repreende ele, Deus briga com ele. Deus fala: pá de frescura, Elias, levanta, sai daí. Não, Elias, você é top. O que Deus faz com Elias? Naquele momento, Deus faz a única coisa que Elias precisava. E o que Elias precisava? Ser alimentado e ser nutrido. Elias acorda, olha para o lado, tem pão e tem água. Não tem correção. Não tem palavra de encorajamento. Tem, cara, você só precisa disso agora. Come esse pão e essa água, que depois nós tratamos o resto. Depois eu corrijo o que tem que corrigir. Depois eu alinho o que tem que alinhar, mas eu sou um bom pai. Eu cuido dos meus filhos quando eles são transparentes diante de mim. E eu não acho em vão ter sido pão e água. Quem que é o pão da vida? Quem que é a fonte da água que se a gente bebe dela, a gente nunca mais terá sede? É Jesus. O que Deus está falando aqui pra gente? Cara, quando você é transparente diante de mim, quando você é vulnerável diante de mim, preocupa não, eu vou te dar Jesus. Eu vou te dar tudo que você precisa. Tudo que você precisa para ser curado, para ser realinhado, para ser fortalecido e nutrido. E depois nós vemos o que nós temos que fazer. Depois corrige o que tem que corrigir, depois alinha o que tem que alinhar. Mas o seu coração vulnerável é mais precioso. Quem está entendendo? E para você não achar que isso aconteceu só lá com Elias no Velho Testamento e nem só com Jesus, vamos lá para o Novo Testamento. Apóstolo Paulo. Todo mundo conhece o apóstolo Paulo? O Paulo era incrível, cara. 2 Coríntios 12, do versículo 7 a 10, vai dizer o seguinte: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações que me foi foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Paulo, o apóstolo que escreveu mais de 80% do Novo Testamento, o cara que mais tinha com que se gloriar, o cara com que mais tinha que bater no peito e falar: eu faço grandes coisas para o Senhor. Ele colocou nas cartas dele a oração, no qual ele orou 3 vezes pedindo para Deus algo, e a resposta de Deus para ele foi: não vou fazer. 3 vezes, o cara cheio de moral, o cara que pregou para os gentios. A gente recebe o evangelho porque Paulo saiu dos judeus e decidiu pregar para gentio. Esse cara revela para a gente a oração que ele fez e Deus falou para ele: não vou fazer o que você me pede. E o que poderia ser uma ruptura no relacionamento deles, porque, Deus falou não para mim. Eu sou Paulo, como Deus fala não para mim? Que poderia ser algo que causasse uma crise no relacionamento deles, se tornou uma das maiores lições para mim e para você. Se tornou uma das maiores lições sobre o porquê a vulnerabilidade é a melhor coisa que a gente pode ter diante de Deus. Do porquê a vulnerabilidade é a melhor postura que a gente pode ter diante das nossas mesas de intimidade. Porque quando a gente é vulnerável, as nossas fraquezas, as nossas falhas, elas aparecem. E quando as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos traumas aparecem, o Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. E aí não é mais sobre a gente, aí é sobre Ele. Aí não é mais por causa de mim, é apesar de mim. Porque mesmo sendo fraco, mesmo sendo
cheio de problema, mesmo sendo limitado, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então aí eu entendo que tudo vem dele, por ele e para ele. Quem está entendendo? O poder da vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável a gente é diante de Deus, quanto mais vulnerável a gente é diante das nossas mesas de intimidade, mais Deus pode nos encher da graça dele. Mais Deus pode nos encher do poder dele. E mais a gente vai estar alinhado com o plano, com a vontade de Deus. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Eu costumo falar que esse texto ele mexe com a minha cabeça. Porque por que raios eu quero viver a minha vontade, sendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Vamos analisar isso comigo. A vontade de Deus é boa, ou seja, ela não é ruim. A vontade de Deus é boa. Já seria motivo para mim percorrer ela com tudo que eu pudesse. Gastar o máximo que eu pudesse gastar procurando essa vontade. Mas além de boa, ela é perfeita. Ou seja, ela não tem falha. Ela não tem um negócio, acho que isso aqui podia ser melhor, Senhor. Não, acho que não tem, é perfeita. Não tem nada que tirar e nem pôr, é perfeita. Já seria mais do que motivo de eu gastar toda a minha vida perseguindo a vontade de Deus para a minha vida. Mas além disso, ela é agradável, ou seja, ela é boa, ela é perfeita e ainda me traz prazer, me traz desfrute, me traz alegria. Por quê? Porque a vida cristã não é sobre eu morrer e ir para o céu, é sobre eu viver na terra cheia de Jesus. É sobre aonde eu tenho falhas, onde eu tenho problema, na sociedade que eu estou toda quebrada e cheia de pecado, eu vivo feliz, alegre, porque eu desfruto da presença de Jesus. Porque eu não dependo mais do que está acontecendo externo, porque no meu interno eu sou vulnerável e o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Quem está entendendo? A gente precisa aprender a ser vulnerável diante de Deus. A gente precisa aprender a ser vulnerável nas nossas mesas de intimidade. Ninguém constrói nada sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa de gente. Você precisa de pessoas do seu lado. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando da minha história, cara. Como eu falei aqui no começo, eu estou na igreja desde sempre. Desde que eu me lembro de gente, eu estou na igreja. E desde que eu me lembro de gente, eu estou ligado com essa igreja também aqui. Então, cresci na igreja. Vida inteira na igreja. Desde criança. Então, meus pais sempre muito envolvidos no ministério, eu sempre estava lá no meio. E eu nunca tive problema com as regras, com os ensinamentos, com essas coisas da igreja. Meus pais vinham e falavam, você não faz isso, Thiago, que isso é pecado. Eu falava, tá bom, não vou fazer. Não ficava preocupado, tipo, por que é pecado? Não, tá bom, vou fazer. Vinha na igreja e falava, isso daqui desagrada a Deus, não faça isso. Não fazia, desagrada a Deus, não fazia. Thiago, se você quer ser bem sucedido, você quer ter um relacionamento saudável, faça coisas desse jeito. Eu fazia as coisas desse jeito. E eu fui vivendo minha vida assim, tranquilo. Fazia tudo que tinha que fazer. Estava dentro da igreja, cresci, tocando no louvor. Era uma bênção. Tinha um cristianismo cultural na minha vida que era incrível. Eu era tipo o jovem rico, só que sem ser rico. Cumpria todos os mandamentos, era jovem, estava tudo certo, só não tinha o dinheiro dele. E fui vivendo a minha vida, cara. E fui vivendo, e fui avançando. E nunca fiz nada que era, meu Deus, fez isso de errado. Não, por quê? Porque desagrada a Deus, então eu não vou fazer, está tudo bem. Meu coração era tranquilo quanto a isso. Mas faltava algo. Eu não desfrutava de um relacionamento com Deus. Eu não conhecia Deus como Pai. Eu conhecia Deus como Deus, que eu tenho que respeitar, porque se eu não respeitar, não vai dar certo. Então eu quero que as coisas dêem certo, então eu vou respeitar. Eu obedecia a Deus porque eu via o que Ele fazia na vida dos meus pais, porque eu via o que Ele fazia na vida das pessoas, porque eu via as pessoas entrando dentro da minha casa, com o casamento, com a vida quebrada, meus pais oravam, acompanhavam, aí dava um tempo, aquela vida estava transformada, eu falava, cara, Deus existe. Eu vi os demônios manifestando, e as pessoas eram libertas, eu falava, cara, Deus existe, se o diabo existe, Deus tem que existir. Mas dentro de mim não aconteciam as coisas. Cresci em ambiente pentecostal, sabe aquele escuto bem pentecostal assim? Que o pastor vem de fora, o profeta, e daí ele começa a revelar todo mundo, e cai o fogo, e daí começava assim, revelava todo mundo, chegava em mim, pulava. Não revelava eu, não acontecia nada. Eu falava, pô Deus, mas não tem nada para me contar? Não tem plano, não tem nada. Aí vinha outro pastor, cara, e revelava todo mundo assim. Chegava no Thiago, pulava. Retiro, nossa, retiro, aquele fogo, as pessoas caindo, falando em línguas, e o Thiago lá. Não acontecia nada. Mas eu estava lá. Aí, cara, quando eu tinha 20 anos, acho que eu sou meio devagar para perceber as coisas, né? 20 anos já. 2014, teve um negócio que mexeu comigo naquele ano. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que seja só assim a vida. Eu estou fazendo todas as coisas certas, eu estou cumprindo os mandamentos, eu estou fazendo o que tem que fazer, mas eu não tenho prazer no trabalho que eu tinha na época. Eu não tenho prazer no curso que eu faço. Eu tinha feito uma oração quando eu era adolescente, que eu ia namorar e casar com a mesma pessoa. Eu estava com 20 anos e ainda estava solteiro.
Tava tudo muito ruim na minha vida. E eu falei, não, esse ano, cara, eu vou orar como eu nunca orei antes. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li antes. Eu vou ler a Bíblia de verdade, assim, não só porque eu sei, mas porque eu vou ler mesmo para conhecer Deus. E eu lia, e eu orava, e eu me envolvi num monte de área da igreja que eu não me envolvia. E fui fazendo um monte de coisa que eu não fazia. E fui orando, e escutava pregação de dia, escutava pregação de noite, ia para a igreja. Eu lembro que eu ficava na igreja de terça a domingo, e segunda eu estava em casa lendo e orando e tal. E aí eu lembro que chegou o final do ano, intervalo de Natal para Ano Novo, de 2014 para 2015. Eu não lembro exatamente o dia que era, mas eu lembro que era nesse intervalo. Eu estava assistindo uma pregação, eu lembro até hoje essa cena na minha cabeça. Acabou a pregação, eu fechei meu computador, que eu morava na casa dos meus pais, eu virei assim para a cama, ajoelhei, eu fiz a oração mais sincera, vulnerável, sem protocolo nenhum que eu já tinha feito na minha vida. Eu lembro até hoje da oração que eu fiz. Eu falei, Deus, eu não gosto do jeito que a minha vida está. Eu não gosto, Deus, do curso que eu faço. Eu não gosto do trabalho que eu tenho. Eu não gosto disso. Eu fui falando tudo assim, falei, Deus, não gosto. Perdão se foi o Senhor que Deus, mas eu não gosto, não tenho prazer nisso, não está legal. E fiz aquela oração sincera, crua, verdadeira. Eu falei, Deus, a partir de hoje, tudo que é plano, tudo que é sonho meu, eu entrego diante do Senhor. Pode jogar fora. Eu não quero mais. Eu quero que o Senhor revele os sonhos que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor revele os planos que o Senhor tem para mim. Que o Senhor traga à existência aquilo que o Senhor sonhou. Que a partir de hoje, o que nascer no meu coração não seja sonho meu, seja sonho que o Senhor plantou. Cara, mas eu fiz aquela oração muito sincera mesmo. Aí eu peguei e terminei a oração, aconteceu algo incrível. Eu virei para o lado e dormi. Não aconteceu nada de especial. Não apareceu um anjo. Não apareceu Deus e falou, Tiago, toma o pão. Não apareceu nada assim, fisicamente, nenhuma experiência sobrenatural. Aí virou o ano. Em 3 meses, dentro de 2015, a minha vida mudou inteira. De cabeça para baixo. Até hoje eu não sei explicar como tanta coisa aconteceu no espaço tão pequeno de tempo. Eu mudei de curso, eu mudei de profissão. Eu finalmente, depois de 1 ano de oração, jejum, conversa, a Jamília aceitou namorar comigo. E agora ela está presa comigo pelo resto da vida. E Deus pegou, me tirou do ministério de louvor que eu estava na bateria, colocou o microfone na minha mão e me levou a pregar a palavra. Só que isso, há 3 meses atrás, era impensável. Por quê? Pregar a palavra há 3 meses atrás. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui muito envergonhado. E na igreja que eu estava naquela época, era tão sério que eu estava 3 anos naquela igreja, e tinha gente que achava que eu era mudo. Perguntavam para os meus amigos, aquele menino é mudo? Porque eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas na igreja. Esse era o nível que eu estava. 3 meses depois, eu estava com o microfone na mão, pregando a palavra. Deus tinha me dado um ministério para liderar. Eu estava fazendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida. 3 meses. Resultado do quê? Eu tenho certeza que foi o resultado daquela oração. Tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos 10 anos desde então, toda vez que algo incrível acontece, que algo diferente acontece, a minha mente vai direto naquele quarto e eu lembro de eu ajoelhado fazendo a oração que eu fiz. Toda vez que um filho meu nasce, eu lembro e falo, nossa, isso é resultado daquela oração que eu fiz. Mas toda vez também que eu paro de cuidar da minha vida espiritual, que eu paro de ser vulnerável diante de Deus, que eu deixo as minhas próprias vontades começar a ganhar força, que eu deixo os meus próprios desejos começar a ganhar força, e eu me vejo nesse lugar distanciando, a minha mente pega e me leva de volta para aquela oração e fala, filho, eu preciso daquele coração de novo. Eu preciso daquele coração vulnerável de novo. Eu falo, Deus me perdoa, me leva naquele lugar de quebrantamento de novo, Senhor. Porque não é uma oração que muda a vida, é um estilo de vida, de vulnerabilidade diante de Deus que muda uma história. Não é uma oração, uma revelação que vai mudar a sua história, mas é a sua postura quando você ajoelhar para falar com Deus e ninguém estiver por perto. É a sua postura de ser vulnerável diante dos seus amigos, dos seus líderes, do seu pastor. Fala, pastor, meu coração está ruim. Mas ele vai achar o que de mim? Não vai achar nada, ele vai achar que você está sendo sincero. E é onde a gente abre a nossa sinceridade, onde a gente abre as nossas fraquezas, que o Espírito Santo pode encher o poder, que o Espírito Santo pode encher com a graça dele, que o Espírito Santo aperfeiçoa as nossas fraquezas. Quem está entendendo? De tudo que a gente está falando aqui hoje, somente uma coisa você levar embora para sua casa, que seja isso. Invista na sua vida de oração, com toda a força que você puder. Mateus lá 26:40, o versículo 40 do texto original que a gente leu. Vamos voltar para Jesus, para não deixar Jesus lá perdido no Getsemane. Vamos concluir a história dele.
Depois que Jesus tem toda essa experiência de ser vulnerável diante de Deus, de ser vulnerável com os meninos lá dele, falar, galera, vem cá, a gente precisa orar, eu estou mal. Aí ele vai diante de Deus, ele ora, ele volta e acontece isso aqui no texto. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta da primeira oração. Pensa comigo essa cena, cara. Entra nesse ambiente comigo. Jesus está mal. Ele sabe que ele ia ter que ser separado do Pai por amor de toda uma eternidade de gente que ia nascer. A única coisa que ele consegue pensar para conseguir fazer ele ter força para viver aquilo é chamar os amigos e ir orar. Ele chama os amigos para orar, é vulnerável diante deles, fala, cara, eu preciso que vocês fiquem aqui, porque eu estou mal, profunda tristeza, tristeza de morte. Aí ele vai diante de Deus, faz a oração mais sincera, mais crua, mais vulnerável e transparente que ele podia. Ele volta, e o que ele vê que os amigos dele estão fazendo? Os caras estão dormindo. Os caras estão dormindo. Jesus volta da oração e os caras estão dormindo. Aí ele diz a famosa frase que todo mundo conhece, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E daí esse texto sempre ficou resonando, ficou me pegando, perturbando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está querendo falar aqui para esses caras? Porque eles estavam dormindo, eles não estão nem entendendo o que Jesus está falando. Lembra quando você estava dormindo, sua mãe acordava e falava, vamos, nós estamos atrasados para quê? Nem sei onde eu estou. Os caras estavam dormindo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus faz o quê? Vira as costas e faz o quê? Volta para a oração. E o que ele faz na oração? A mesma oração que ele tinha feito antes. Senhor, se não é possível afastar de mim esse cálice, que seja feita a sua vontade. Jesus voltou pela segunda vez orar a mesma coisa. Aí ele sai desse lugar de oração secreto com Deus para encontrar os discípulos de novo, que ele tinha acabado de ensinar um negócio para eles. Chega lá e acontece o quê? Os caras estão dormindo de novo. Pela segunda vez os discípulos estão dormindo. Jesus olha para eles e fala o quê? A mesma coisa, velho, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiem para que não caia em tentação. E aí ele faz o que depois disso? Volta para o secreto orar de novo. Você já parou para pensar que Jesus, o Criador, aquele que pisou na terra, no qual ninguém mais teve a intimidade que ele teve com Deus, teve que voltar 3 vezes fazer a mesma oração? 3 vezes Jesus teve que voltar a fazer a mesma oração. Por quê? Porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. O espírito de Jesus estava pronto para fazer o que ele tinha que fazer, mas a carne que ele estava preso puxava ele para o outro lado. E o que isso se aplica na minha vida, Tiago? Toda vez que algo estiver te incomodando, toda vez que algo estiver atrapalhando sua vida, que um grande desafio, que um grande problema, que algo acontecer na sua vida e você ficar perturbado, você ficar incomodado, vá para a oração e seja vulnerável. Mas não significa que na primeira vez que você orar tudo vai se resolver. Porque o Espírito está pronto sim para te guiar, para te fortalecer, para te encher, para te alinhar, para colocar você no centro da vontade de Deus, para colocar você no caminho certo de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas a sua carne sempre vai puxar para o outro lado. Então, tem orações que a gente vai ter que fazer muitas e muitas e muitas vezes. Mas toda vez que você entrar nesse lugar com um coração vulnerável e transparente, pode ter certeza que algo novo de Deus vai estar sendo construído no seu interior. Que algo novo de Deus vai estar sendo construído no seu espírito. Jesus voltou a orar 3 vezes. Na terceira, ele volta e fala o quê? Fala mais nada. Os caras estão dormindo de novo. Ele só olha e fala, levanta-se que é chegada a hora. Jesus estava pronto para fazer o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque enquanto ele não estava 100% pronto, ele continuou voltando para o lugar de oração. Ele continuou voltando para a mesa de intimidade com o Pai. Ele continuou voltando para um lugar onde ele era vulnerável, onde ele era transparente. Ele continuou voltando para a mesa de intimidade. A minha mãe, ela, quando casou com meu pai, ela já conhecia o Senhor, meu pai não. Meu pai tinha uma vida bem doida. E eu lembro, depois de maior, algumas coisas eu lembro da minha infância, depois de maior eu lembro da história. Que ela teve que orar 8 anos para o meu pai se converter. 8 anos para o meu pai se converter, a mesma oração. E eu lembro diversas vezes de estar em casa assim brincando. Se ela orou 8 anos, então meu pai se converteu quando eu tinha 5. Diversas vezes eu lembro de estar em casa brincando e eu ouvi ela orando no quarto assim,
Deus, eu não aceito, o Senhor tem que pegar a vida do Selmo, e blá, 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 e blá, blá, blá. E eu lembro, cara, 8 anos a mesma oração, até o dia que a chave virou. Tem orações que a gente vai ter que fazer a mesma oração várias vezes. A gente leu aqui sobre Paulo. Quantas vezes Paulo orou a mesma oração? 3 vezes. Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espírito. Senhor, tira de mim esse espinho. Aí Deus vem e responde para ele, não vou tirar. O cara orou 3 vezes a mesma oração, e a resposta foi, não vou fazer o que você quer. Será que se a gente gastar tempo em oração e Deus falar, eu não vou fazer o que você quer, a gente vai ter o mesmo coração de Paulo de falar, amém, que seja feita a sua vontade? Jesus orou 3 vezes a mesma oração, e Deus falou para ele, eu não posso passar o cálice que você está me pedindo, você vai ter que passar por isso. Não faz sentido você gastar tanto tempo pedindo para Deus fazer algo, Deus falar que não vai fazer, e você ainda ficar feliz. Não faz sentido quando a carne está forte. Mas quando o espírito está pronto e a carne está fraca, todo não de Deus é um sim maravilhoso para a sua vida. Todo não de Deus é um realinhamento ao plano e propósito dele. Todo não de Deus é um impulsionamento para você viver aquilo que ele quer para você. E todo sim de Deus é uma nova etapa de desfrute na sua vida. No natural não faz sentido ouvir não e ficar feliz. Mas quando você está cheio de Jesus, o não de Deus é a coisa mais suave que você pode ouvir, cara. Você está entendendo a importância de ser vulnerável, de ser transparente diante de Deus? Você está entendendo a importância de levar a sério a sua vida de oração? Quando os pastores sobem aqui e falam, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, não é para você ter disciplina de cultura cristã dentro de casa e tua família ser uma família cristã. É para você ser cheio de Jesus de verdade. É para você transbordar Jesus de verdade, é porque isso é sério, isso é vida. Jesus fala para a gente que Ele tem vida e vida em abundância, mas só desfruta da vida em abundância quem tem Jesus. Só desfruta da vida em abundância quem está no reino dos céus. Quem está entendendo? A gente precisa assumir papel de filho e entender que assim como Jesus, Deus é íntimo nosso. E Ele quer que a gente só abra o coração. No nosso relacionamento com Deus, o único que às vezes não é íntimo é nós, porque Deus já é íntimo com a gente desde o início. Você não precisa ter protocolo para falar com Deus, você precisa ter coração para falar com Deus. Você precisa se chegar diante dele como filho, filho do rei. Você é príncipe, você tem moral no reino. Chega e usa disso de maneira certa. Seja sincero diante do Pai. Quem está entendendo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas se a gente realmente entende que em Jesus a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, aí é outra vida. É outra vida. Não é uma vida de triunfalismo, de você vai ter tudo aquilo que você quer, mas é uma vida de você vai ter tudo aquilo que o Pai quer para você. E Deus é o bom Pai. Deus é o Pai perfeito. Deus é o Pai incrível. Deus é um Pai sensacional. Tiago, mas eu não consigo ver Deus como Pai. Ponto. Primeiro lugar para você começar a ser transparente diante de Deus. Fala, Deus, não consigo ver o Senhor como Pai. Deixa que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele é o bom Pai. É o Pai perfeito. É o Pai incrível. É um Pai sensacional. Mas a gente precisa querer estar nesse lugar. A gente precisa querer viver isso. Eu te contei aqui o que aconteceu comigo. E mesmo assim, todo dia, toda semana, eu tenho que voltar nesse lugar de novo e manter esse coração. Mas é tão bom quando Deus pega e me repreende. Esses tempos atrás, a Jamile lá, a gente tem uma rotina, igreja e filho e um monte de coisa. É muito legal ter 2 crianças pequenas, mas dá trabalho ter 2 crianças pequenas. Aí tem criança, tem célula, e tem um monte de coisa, e a gente vai vivendo a vida assim, todo dia. E daí você ora, você lê a Bíblia, mas daí você já está preparando mensagem, você está orando para as pessoas, e daqui a pouco você está preso numa rotina fazendo as coisas que aparentemente são santas. Está orando, está lendo, mas você não está orando e lendo no coração, você está orando e lendo porque você tem que fazer as coisas. E a gente entrou num ritmo assim meio doido uns tempos atrás, e daí a gente estava nesse ritmo e tal. Aí eu lembro um dia que Deus pegou, deu uma correção na gente, mas foi tão forte, doeu tanto, eu fiquei tão envergonhado que eu vou contar para vocês. A gente pegou, um dia estava orando, falando, Deus, estava acontecendo uns negócios meio estranhos, estava orando e tal. Aí Deus falou assim, quando foi a última vez que vocês pararam para simplesmente aproveitar a minha presença? Quando foi a última vez que você veio diante de mim sem nenhum pedido? Quando foi a última vez que você veio diante de mim sem nenhuma necessidade de preparar uma palavra? Quando foi a última vez que você veio diante de mim sem ter que orar para alguém? Quando você vem diante de mim só para ficar sentado na minha presença e aproveitando da minha presença? Aí eu peguei, baixei a cabeça e não conseguia lembrar, cara. Da última vez que eu só quis desfrutar do Pai. Aí eu falei, Jamile, nós estamos muito errados. Nós estamos muito errados.
Aí a gente pegou, separou um dia aquela semana. Aí a gente fez, cara, 1 hora assim, lá na presença de Deus, na nossa casa, 2 malucos orando, louvando e tal. E foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. E aquela semana foi incrível. E daí eu falei para ela, por que a gente deixa de fazer essas coisas? A gente é muito vacilão. Olha como isso é incrível, olha como muda a nossa vida, muda a nossa semana. Passou 2, 3 semanas, a gente ficou 1 mês sem fazer de novo. Aí de repente caiu a ficha, eu falei, cara, de novo. A gente de novo está falhando naquilo que Deus acabou de corrigir a gente. Aí, mano, eu fiquei numa vergonha que você não tem noção. Eu falei, Deus, me perdoa. Me perdoa por não estar valorizando aquilo que deve ser valorizado. Me perdoa por não ter valorizado a correção que o Senhor me deu. Me perdoa por saber que não existe melhor lugar de estar do que na sua presença, do que debaixo da sua vontade. E mesmo assim, eu alimentar mais minha carne e ir para longe. Me perdoa, Senhor. Então não é algo que você faz uma vez, é uma escolha para a sua vida inteira. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena você olhar e ver a sua vida transformada no hoje. E daqui a pouco os frutos começam a acontecer. Aí de repente passa 10, 15, 20, 29 anos. E você vê frutos de corações que foram transparentes diante de Deus. De gerações que foram alcançadas porque uma geração anterior se colocou de maneira transparente e vulnerável diante do Senhor. Agora imagina se ele faz isso no macro, com uma igreja. Imagine o que ele pode fazer na sua casa. Imagine a realidade que ele pode trazer para a sua casa. Imagine você ter dentro da sua casa a realidade dos céus. Você ter dentro da sua casa Deus cuidando de você e da sua família. Imagine isso todo dia, você acordar e falar, pai, vamos comigo por mais um dia? E ele está lá. E você está sensível para ouvir ele, que é a melhor parte. Imagina isso, cara. Coisa mais incrível que existe na terra. Não é sobre morrer e ir para o céu, mas é sobre viver o céu na terra todo dia. Ser cheio do Senhor de uma maneira que você nunca imaginou que podia ser. Ver o desfrute em tudo que você faz de Deus. É olhar para a criação e falar, isso aqui foi meu pai que fez. É olhar para as coisas boas e falar, isso aqui foi meu pai que fez. É olhar para as coisas ruins e falar, isso daqui meu pai podia consertar. Por quê? Porque você conhece o pai, porque você passa o dia inteiro com ele. Porque você é transparente, porque o pai te conhece, você conhece o coração dele, ele conhece o seu. E a palavra vai nos dizer, e com isso eu encerro, que Deus conta os seus segredos para aqueles que são íntimos. Você já parou para pensar que Deus quer ter um nível de relacionamento com a gente que Ele conta segredo? Segredo de Deus. Ah, Tiago, onde esteve na Bíblia? Paulo. Antes dessa oração dele, ele teve uma visão que ele foi arrebatado até o 3º céu. Viu coisas incríveis. Aí Deus desce e fala para ele, não fala para ninguém que você viu, que isso é só para você. É só para quem é amigo. É só para desfrutar. Quando que Deus te contou algo só para você desfrutar da presença dele pela última vez? A gente precisa ser mais vulnerável. A gente precisa conhecer Deus como um pai próximo, presente e verdadeiro. A gente precisa conhecer Deus como um Deus que é meu, não um Deus dos outros, não um Deus da igreja, não um Deus das regras, mas o Deus que está dentro do meu coração, que me conhece como ninguém, que me colocou nessa terra para viver por Ele e para Ele. Fica de pé aí no seu lugar. E nessa manhã você possa sair daqui da igreja, decidido a viver a vida de oração como você nunca viveu na sua vida. E eu te desafio a fazer